Aleluia. Eu quero convidar então você para abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Nós vamos ler Mateus capítulo 14 a partir do versículo 22. O pessoal aí atrás, a Ciro, os líderes, quem quiser de repente sentar, vê aí, eu acho que tem lugares aqui na frente ainda, por aqui, vê com os irmãos, tudo bem? Mas ir para lá. Não, então coloca para mim. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Você encontrou aí? Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Se algum problema está aqui nesse ar, vê se não está no automático. Não está gelando, filhão. Confere aí direitinho no monitor, de repente. Aquele ali. Vamos então, Mateus capítulo 14, versículo 22. Vamos para a palavra que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, ele estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento ele era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles a caminho, andando por cima do mar. Diga, por cima do mar. Isso aí. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram então com medo. Mas Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga, andou sobre as águas. Mas, sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, então acalmou-se o vento. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos, ó Deus amado, entregando este momento nas tuas mãos e declaramos que somos totalmente dependentes de ti. Queremos ver o teu agir, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Pedimos, Espírito Santo, toma o seu lugar e faz, ó Deus, o teu sobrenatural acontecer no momento da ministração desta palavra. É o que nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda com essa oração, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, esse texto que nós lemos, ele fala de duas manifestações de algo sobrenatural. A primeira manifestação de sobrenatural que nós vemos sobre esse texto é Jesus andando por cima das águas e Pedro também andando por cima das águas. Você por acaso já viu aqui em Itaipuaçu, olhando no mar, alguém correndo lá em cima da praia assim? Você, meu Deus, já viu? Porque foi um sobrenatural. A primeira manifestação de sobrenatural do texto que nós lemos é essa: Jesus e Pedro, eles andando em cima das águas. E a outra manifestação do sobrenatural é Jesus, ele fazendo com que a tempestade ela acalmasse em questão de instantes. Nos outros evangelhos existem versões que falam que Jesus ordenou e a tempestade ela parou. Então, essas duas situações de sobrenatural, elas estão aqui nesse texto que nós lemos. E eu quero
ministrar em cima desse texto, porque se nós queremos viver um ano de uma fé sobrenatural, nós vamos precisar aprender com situações de sobrenatural registrada na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra tem um poder tremendo para poder alimentar a nossa fé. Quando a palavra ela diz que se nós queremos fé, precisamos ouvir a palavra. Então, nós vamos ouvir constantemente aqui esse ano sobre situações de sobrenatural, porque é isso que vai alimentar a nossa vida, é isso que vai alimentar o nosso coração com uma fé sobrenatural, para nós experimentarmos agir sobrenatural de Deus. O que podemos então aprender com relação a um agir sobrenatural em cima desse texto? O que nós podemos tirar como lição, se nós queremos experimentar o sobrenatural? O que esse texto vai ensinar para nós? O que nós podemos tirar de bom para poder aplicar na nossa vida e então experimentarmos o sobrenatural de Deus sobre nós? Vamos analisar aqui esse texto. A propósito, quantos querem viver o sobrenatural? Diga amém. Então diga: Senhor, eu estou aqui, ó, aleluia. Vamos ver o que nós podemos aprender. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto: se nós queremos experimentar o sobrenatural, o agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, nós não podemos nunca ficar paralisados com fantasmas imaginários. Não podemos nunca ficar paralisados com fantasmas. No versículo de número 26 do texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus vinha andando sobre o mar, em cima das águas, na quarta vigília da noite, e os discípulos que estavam ali naquele barco, eles ficaram amedrontados e eles acharam que Jesus era um fantasma. Quantas pessoas que elas imaginam fantasmas na sua vida, e os fantasmas que elas imaginam, os fantasmas que elas criam, as impedem de experimentar o sobrenatural. Na verdade, Jesus não era um fantasma, aquilo era coisa da imaginação deles. E existem várias situações que paralisam você, que paralisam homens e mulheres que têm tudo para experimentar o sobrenatural, porque imaginam fantasmas aonde não existem. Criam fantasmas que não existem, e esses fantasmas que são criados paralisam e neutralizam a sua fé e impedem as pessoas de viverem o sobrenatural de Deus. Se eu quero viver o sobrenatural, eu não posso paralisar com os fantasmas imaginários, porque esses fantasmas, eles vão impedir você de dar um passo de fé e de crescer. Quantas vezes que você não avançou em áreas que era para avançar, não cresceu em áreas que eram para crescer, porque alguns fantasmas imaginários ali abafaram a sua fé. Alguns fantasmas imaginários roubaram a sua energia, roubaram a sua força, roubaram a sua expectativa, e você não avançou como deveria de ter avançado. Fantasmas imaginários. Existem fantasmas que impedem as pessoas de viver o sobrenatural, como, por exemplo, fantasmas do passado, que aprisionam as pessoas até hoje e impedem elas de viver o melhor de Deus, aprisionam a mente. Existem coisas que aconteceram há anos atrás, existem coisas que já era, já passou, já acabou, já foi, mas até hoje as pessoas, elas deixam esses fantasmas retornarem, e esses fantasmas estão sempre sendo uma parede que impede você de viver o melhor de Deus. Fantasmas do passado. É interessante como as pessoas, elas permitem os fantasmas do passado impedirem elas de viver algo novo de Deus hoje, no presente.
Tem pessoas que não conseguem avançar em alguma coisa que Deus as chama para avançar, porque um fantasma do passado chamado decepção a aprisionou. Então sempre que a pessoa ela tem que crescer, ela tem que dar um passo de fé, ela precisa avançar em alguma área, isso envolve alguém, aí aquele fantasma do passado vem e fala: lembra, você já se decepcionou nessa área. Lembra, 5 anos atrás você foi tentar fazer isso e viu o problema que você arrumou? E todas as vezes que você vai dar um passo para crescer, esse fantasma da decepção, ele te aprisiona. Quantas vezes as pessoas, elas ganham oportunidades poderosíssimas de Deus para avançar na sua carreira profissional, para avançar talvez em um negócio, para avançar no ministério, no chamado que Deus te fez, no chamado que Deus colocou. Mas quando a pessoa ela está para dar o passo, vem o fantasma do passado e vem: lembra, deu errado lá atrás. Você já quebrou a cara, vai quebrar de novo. E aí a pessoa ela vive, entra ano e sai ano, e ela nunca consegue experimentar algo sobrenatural, porque os fantasmas do passado estão sempre impedindo você de crescer. Os fantasmas do passado estão sempre impedindo você de ter uma nova experiência com Deus, com o que Deus quer realizar, com o que Deus quer fazer. O segredo é: eu não vou deixar os meus olhos se intimidarem com o fantasma. Tem gente que se intimida com o fantasma do passado, tem gente que se intimida com o fantasma do presente. É sempre a mesma lenga-lenga, é sempre o mesmo problema, é sempre a mesma situação que paralisa você. Não são fantasmas do passado, mas fantasmas do presente que toda hora aparecem à sua frente e te paralisam. E aí, querido, porque as pessoas elas valorizam esses fantasmas, elas nunca conseguem crescer. Fantasmas que aparecem por causa de traições que talvez foram sofridas no passado, fantasmas que aparecem por perdas que você um dia teve, e aí vem aquele fantasmas, pressão, fantasmas que vêm com sofrimentos que deixaram marcas negativas na sua vida, e esses então sofrimentos que deixaram marcas negativas vão criando fantasminhas que até hoje vão deixando você uma pessoa sem fé. O segredo para aqueles discípulos foi desmistificar o fantasma. E quando Jesus se revela para eles e fala: não é fantasma, sou eu, não temam. A porta para o sobrenatural ela foi aberta quando eles começaram a não mais ver fantasma. Pastor, quando que eu vou experimentar o sobrenatural de Deus? Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou ser o que Deus me chamou para ser. A hora que você parar de valorizar os fantasmas, a hora que você parar de enxergar fantasma, a hora que você parar de enxergar coisa aonde não existe, a hora que você parar de enxergar chifre na cabeça de cavalo. Tem coisa que nem existe mais e você fica com a sua caraminhola pensando e pensando e pensando. Isso só atrapalha você de crescer, meu querido. Tem muitas coisas que já era, já foi. Não olhe para os fantasmas, porque os fantasmas sempre vão travar a sua vida. Olhe para Jesus, porque Jesus vai gerar dentro de você ousadia para você dar um passo em cima das águas, para você dar um passo aonde vai fazer você crescer, para você dar um passo aonde vai fazer você avançar. Olhe para Jesus, amado. A segunda lição que eu vejo que esses discípulos eles experimentaram, que eles fizeram para experimentar o sobrenatural. A propósito, quantos aqui querem experimentar o sobrenatural? Pode dizer um aleluia. Diga glória a Deus. Eu vejo que se nós queremos experimentar o sobrenatural, precisamos reconhecer a Jesus como o nosso socorro e como a nossa salvação. Diga: Jesus
é meu socorro e também a minha salvação. O versículo 27 do texto que nós lemos diz assim: Jesus, porém, falou para eles logo. Jesus gritou, dizendo: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não temam, sou eu. Para os discípulos então experimentarem o sobrenatural, eles precisariam reconhecer a Jesus. É Ele, está ali, é o nosso socorro, Ele é a nossa salvação, Ele vai nos salvar. O segredo para que eles vivessem o sobrenatural foi reconhecer a Jesus no meio daquela madrugada, no meio daquela tempestade. O segredo para muitas pessoas que estão precisando experimentar, viver o sobrenatural na sua vida, é reconhecer a Jesus como seu Salvador e como aquele que vai livrar você de todo o mal. É o segredo. É interessante como às vezes as pessoas elas vivem tempestades na sua vida. Elas vivem tudo quanto é tipo de problemas financeiros no casamento, problemas emocionais, problemas na saúde. Mas passamos por todos esses problemas e aí nós não reconhecemos ainda Jesus como aquele que é o nosso Salvador, como aquele que é o que pode trazer o socorro na hora da tribulação. Sabe o que Jesus quer fazer? Na hora em que nós nos encontramos com situações de tempestade na nossa vida, envolvendo todas as áreas, tudo o que Jesus está esperando é que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos olhar e falar: não é fantasma, é o Mestre, não é fantasma, é o Salvador, não é fantasma, é aquele que pode livrar minha vida. Mas o problema é que às vezes as pessoas passam tempestade, passam crises emocionais, crise existencial, crise no casamento, crise financeira, mas não reconhecem a Jesus como aquele que pode salvar a sua vida. Uma vez eu estive pensando: o que tem a perder uma pessoa que ela vai reconhecer a Jesus como Salvador? Nada. Eu reconhecer Jesus como Salvador, não tenho nada a perder, eu só tenho a ganhar. Quando você entregou a sua vida para Jesus, Jesus cobrou para você alguma coisa? Falou: você vai entregar a sua vida para mim agora, eu vou cobrar de você isso. Foi assim que Jesus fez? Não foi. Então eu não tenho nada a perder. Eu reconhecer a Jesus como Salvador, entregar a minha vida para Ele, eu não tenho nada a perder. Eu só tenho chance de ganhar. Eu só tenho chance de experimentar o que as pessoas falam para mim: olha, muda, a sua vida vai mudar. Entrega a vida para Jesus, dá uma oportunidade para Ele. Abre a porta do seu coração, deixa o Senhor entrar. Eu só tenho a ganhar. Mas o problema é que às vezes a tempestade está aí, a luta está aí, mas no meio da luta não reconhecemos a Jesus. Eu vejo que Jesus dá um segredo para que eles pudessem reconhecer a Ele. Aqui nesse texto que Jesus falou para eles: olha, sou eu. Ele diz: não temam, vocês precisam ter bom ânimo. Para reconhecer a Jesus, Jesus já dá o segredo. No meio disso tudo, eu preciso que vocês tenham ânimo para poder me reconhecer. Tanta coisa errada que só prejudica a nossa vida. E por que nós temos ânimo para tanta coisa errada? Estamos animados para fazer um monte de coisa que não presta. Impressionante. Quando eu era do mundo, eu estava animado para fazer tudo que não presta. Alguém ligava para mim, alguém ia na minha casa e eu estava animado, cansado, mas eu rapidinho dava um jeito, ficava animado, cheio de ânimo para fazer um monte de porcaria que só destruía a minha vida mesma. E aí o que Jesus fala é: tenha bom ânimo para poder me reconhecer. Tenha bom ânimo para poder enxergar que no meio dessa tempestade eu quero agir na sua vida. Tenha bom ânimo para poder você enxergar que eu quero fazer você experimentar o sobrenatural.
Sabe qual é o outro segredo, além de ter bom ânimo, que Jesus dá para que eles pudessem reconhecer? Jesus falou: tenham bom ânimo e não tenham medo, não temam. Sabe por que as pessoas, elas às vezes não querem reconhecer a Jesus? Porque elas têm medo. Não, eu vou entregar a minha vida para Jesus agora, e aí, o que vai ser de mim? Não, eu vou entregar a minha vida para Jesus, e agora? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que eu vou precisar agora? As pessoas no trabalho vão falar, as pessoas na minha família, e agora? Como é que fica? E a pessoa, ela tem medo. Jesus está falando: não tenha medo. Não tenha medo de experimentar o melhor de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas não têm medo de entrar numa furada, começar a fumar maconha. Não tem medo de entrar numa furada quando alguém fala bem assim: vamos cheirar uma cocaína, experimenta aí. Não tem medo. Não tem medo do que vai acontecer depois. Aí vão para uma parada ali, a gente vai arrumar um dinheiro fácil, e a pessoa ela não tem medo. Ou ela controla o medo, mas ela vai. Agora, por que eu tenho medo de entregar a minha vida para Jesus? Nós não temos nada a perder, só temos a ganhar. Para que esses discípulos pudessem experimentar o sobrenatural, eles precisariam reconhecer a Jesus. E eu quero dizer, querido, eu tenho certeza absoluta que essa mensagem que Deus colocou no meu coração é porque tem gente aqui que está vivendo uma tempestade, tem gente que está passando por uma tribulação grande, e Jesus está se manifestando para você nessa noite, dizendo: tudo que eu quero é que você dê uma oportunidade para eu agir na tua vida. Tudo que eu quero é que você abra a porta do teu coração para eu fazer o milagre acontecer. Aleluia. A outra coisa que eu aprendo na vida desses discípulos, para que eles pudessem viver o sobrenatural. Quantos querem o sobrenatural? Diga aleluia. Aleluia. Grita alto para o Senhor. Diga: eu estou aqui, meu Pai. O que é que eu aprendo com esses homens? Se queremos viver o sobrenatural, é preciso ter fé e atitude para poder começar a experimentar o sobrenatural. Diga comigo: fé e atitude. Fala para o irmão do lado: fé e atitude. O versículo 28 diz: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me eu ter contigo aí por cima das águas. Olha que fé desse cara. Então Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro desceu do barco e andou por cima das águas. Pedro andou aonde, irmão? Fé e atitude. É interessante que muitas pessoas falam da falta de fé de Pedro. Pedro faltou a fé, por isso que ele afundou. Pedro foi um homem de pequena fé. Mas falamos da falta de fé de Pedro, mas nunca tivemos a fé que Pedro teve para iniciar o que ele iniciou. Porque Pedro foi um cara de fé. Para fazer o que ele fez, ele foi um cara de fé. Você imagina, no meio daquela madrugada, Jesus, as pessoas confundiram ele com fantasma, e a voz fala: ei, sou eu, não tema. E aí Pedro fala: Senhor, se é o Senhor, manda eu pisar aqui nessa água e andar igual o Senhor aí. Pergunta para quem está do seu lado: você faria isso? Não, olha só, imagina assim, Jesus, ele fala bem assim: vem Pedro, vem Pedro. E aí Pedro, ele coloca o pé do lado de fora do barco e ele começa a andar sobre as águas. Pergunta para quem está do seu lado: você colocaria? Vamos dar uma volta de barcos por aí. Vamos pegar as barcas atravessando aqui a Baía de Guanabara, e quando chegar lá no meio, eu vou desafiar você com fé. Aí, filho, anda e bota o primeiro pé lá. Você iria? Pedro mostra aqui que ele foi um camarada que teve fé na hora. Nunca podemos menosprezar Pedro pelo que ele fez. Pastor, mas Pedro afundou.
Ah, pastor, mas quando chegou lá no meio, lá, Pedro faltou a fé e ele afundou. Ele afundou, mas pelo menos ele tentou o que muita gente não tentaria. Ele afundou, mas ele teve a coragem de dar o passo inicial. E esse é o problema de quem não vive o sobrenatural. Não tem coragem de dar o passo inicial, meu irmão. É preciso ter fé e começar. Pastor, eu conheço alguém assim que foi com tudo e quebrou a cara. Pelo menos ele tentou, meu irmão. E você que não tenta nada nunca, e há anos a sua vida está a mesma coisa. Se eu quero experimentar o sobrenatural, eu preciso ter fé e atitude. Eu preciso botar o pé dentro da água. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. Eu não estou vendo expectativa, como que pode iniciar um projeto assim? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo solução, eu não estou vendo aonde que vai sair recurso. Eu não estou vendo, querido, o segredo é você acreditar mesmo quando você não está vendo, irmão. É preciso ter fé e ter atitude. A fé é acreditar naquilo que eu não vejo. E a atitude é eu começar a fazer mesmo quando eu não estou vendo expectativas boas ao meu favor. Você acha que aquele mar e aquela tempestade mostrava expectativa, mostrava a realidade de um tempo bom para Pedro arriscar pisar na água? Ah, pastor, eu acho que ainda não é o tempo de eu me envolver, de eu fazer isso, eu acho isso. Talvez seria importante você pensar quanto tempo que você fica dando essa desculpa para o Senhor, para você não pisar dentro da água, que Ele está chamando você para pisar há muito tempo. Para poder viver o sobrenatural, eu preciso de ter fé e de ter atitude. Como que eu vou então manifestar fé e atitude? Eu quero, pastor, tudo bem, eu quero ter fé e eu quero ter atitude. Fala um pouco mais sobre isso. Vamos falar aqui. Para ter fé e atitude, o que eu preciso fazer? Analisando esse texto, a primeira coisa que eu encontro é que nós precisamos nos colocar disponíveis. Pergunta para quem está do seu lado: você está disponível para o milagre que Deus quer fazer? Se colocar disponível, tinham outros discípulos no barco, tinha um monte de discípulos no barco ali, mas só quem se colocou disponível para poder experimentar aquele milagre foi quem? Foi Pedro. Foi ele que se levantou e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu viver esse sobrenatural também. Experimentou o sobrenatural de andar sobre as águas Pedro, porque só Pedro se colocou disponível. Será que você estaria disponível para Deus usar a sua vida e fazer um sobrenatural e um milagre através dela? Será que ainda que as situações elas estejam difíceis, você é alguém disponível para Deus usar como exemplo do que é poder de Deus? Muitas pessoas querem viver o sobrenatural, mas não querem se colocar disponíveis para isso. Muitas pessoas querem crescer, mas não estão disponíveis para que Deus faça isso na sua vida. Será que você está disponível para Deus usar a sua vida, querido? Esse é o segredo. Esse foi um dos segredos de Pedro. A outra lição que eu aprendo para que possamos manifestar a fé e a atitude é responder positivamente ao chamado de Deus. Além de se colocar disponível, eu preciso responder positivamente. Na hora que Jesus chamou a Pedro e falou: vem Pedro, pode pisar nas águas, Pedro então começou a andar sobre as águas. Ele foi, ele respondeu. Há quanto tempo que Deus tem chamado você para um projeto mais ousado? Há quanto tempo que Deus tem chamado você para um desafio maior?
E você está com medo de pisar nessa água. Há quanto tempo que Deus está esperando você responder sim a algo que Ele te chama já há anos? O segredo é responder sim. E o que é que nós temos respondido? O que é que você está respondendo para o Senhor com esse chamado que Ele está fazendo para você? O terceiro segredo que eu aprendo para manifestar a fé e a atitude, eu vejo que é preciso dar os primeiros passos. Cutuca quem está do seu lado e fala bem assim: dá os primeiros passos, irmãos. Diga para o irmão do outro lado: coloca logo esse pé na água. Querido, não adianta ficar só falando, pelo amor de Deus. Para de ficar falando só, para de ficar sonhando, para de ficar planejando na sua mente. É hora de você levantar e colocar o pé na água. É hora de você levantar e começar a fazer. É hora de ter atitude, meu irmão. Aleluia! É preciso dar o primeiro passo. Sabe, talvez você esteja muito tempo só pensando, só falando. Eu quero dizer para você: chegou a hora de você pisar nessa água. Chegou a hora de você fazer o que Deus está mandando você fazer. Chegou a hora de você realizar algo para que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida. Não dá. É preciso dar o primeiro passo. E depois que você der o primeiro passo, deixa que Deus vai garantir você andar pelas águas. Pastor, mas e se eu escorregar? Pastor, mas e se acontecer algum imprevisto? Jesus está do seu lado para poder segurar a tua mão, não deixar você afundar, meu filho. Aleluia, aleluia. Jesus está do seu lado, irmão. Querido, eu vou falar algo aqui que é muito poderoso, que eu tenho sentido isso todos os dias. O grande mover de crescimento que Deus está trazendo para o nosso meio, novos núcleos sendo abertos, GCDs multiplicando, grandes projetos. Querido, o que você está esperando para poder assumir o que Deus chamou você para fazer? O que você está esperando mais? Será que já deu para entender que as coisas estão acontecendo, as pessoas estão crescendo, estão avançando? E você, irmão? Será que vai ficar mais um ano parado? Será que vai ficar mais um ano com aquela vida e vendo as pessoas passar batido na tua frente, correndo? Será? É hora de se levantar, responder sim para o que Deus está te chamando, pisar na água, dar o primeiro passo. Pisou, molhou, aí sentiu, está geladinho, aleluia. Aí como é que você faz quando você vai na praia e você pisou e está geladinho? Como é que você faz para poder melhorar tudo? Como que você faz, irmão? Você dá um impulso e você fala: agora eu vou com tudo, e tchá. Diga para quem está do seu lado: depois do primeiro passo, mergulha de cabeça, que a água está gostosa. Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor, porque a água está gostosa, irmão. Para quem mergulha de cabeça, a água está gostosa. Aleluia, aleluia. Não dá mais para ficar parado. Quarto segredo desses discípulos aqui, para experimentar o sobrenatural. Quantos querem? Aleluia, diga glória a Deus. Então vamos lá. O quarto segredo para experimentar o sobrenatural de Deus é não se intimidar com as tempestades. Diga para quem está do seu lado: não se intimide com as tempestades.
É claro que Pedro poderia, por causa da grande tempestade que estava naquele dia, nunca ter dado o primeiro passo naquele mar. Pedro poderia ver a tempestade, se intimidar e falar: como que eu vou pisar ali? Esse vento vai me jogar longe. Querido, as tempestades sempre vão fazer parte da vida daquele que quer crescer e quer viver o sobrenatural. Por isso que nós não podemos nos intimidar com elas. Vivo tempestade a cada instante. Acordo um dia, derrubo um gigante, outro dia mato urso, outro dia mato leão. E eu sei que a minha vida é assim, vai ser assim, porque eu escolhi viver o sobrenatural. Eu escolhi viver a unção do crescimento. Eu escolhi viver o que Deus tem planejado para mim. Então vamos encarar as tempestades. Aleluia! Não podemos nos intimidar com as tempestades, porque se você quer crescer, ela vai fazer parte da sua vida. Se você quer avançar, a tempestade vai fazer parte. Você vai ter que matar um urso na semana, um leão na outra, derrubar um gigante, derrubar a muralha. A tua vida vai ser assim. Mas isso é bom. Pastor, é bom? É. A gente vai se tornando especialista em derrubar gigante. Aleluia! A gente vai se tornando especialista em ver muralha cair. A gente vai se tornando especialistas em pegar o urso e o leão com um dente e matar ele. A gente se torna especialista até em andar por cima das águas. Aleluia! Então vai fazer parte. Pastor, eu quero crescer, eu quero avançar, mas eu não quero passar por tempestade. Desiste de crescer então, filho. Porque a tempestade faz parte da vida daquele que quer crescer. E aí, quando a tempestade se manifesta, duas coisas eu posso fazer. Ou eu ordeno a ela, igual o Senhor ordenou, e eu vou batalhar contra ela, e eu vou usar a palavra de fé, a palavra de sobrenatural, e eu vou ordenar todo dia e dizer: cesse, cesse, acabe, acabe. Ou eu vou fazer isso e ela vai acabar, ou então eu vou me revestir da unção poderosa do Senhor e eu vou remar todo dia contra essa tempestade, até ela acabar, até o sol brilhar, até o céu se abrir. Mas eu não vou desistir, eu não vou entregar os pontos, eu vou remar até ver a glória de Deus. Não se intimide com as tempestades. Elas serão uma realidade. Mas se você quer viver o sobrenatural, não se intimide com elas. Quinto, para nós terminarmos: o que fazer para eu poder viver e experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida? Se eu quero viver e experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso ter a decisão de que jamais eu irei tirar o meu foco de Jesus. Diga assim comigo: jamais irei tirar o meu olhar de Jesus. Por que, pastor? Porque Pedro parou de viver o sobrenatural, porque ele parou de olhar para Jesus. Pedro poderia continuar a caminhar sobre as águas, experimentando todo aquele agir sobrenatural, mas ele começou a afundar, porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as coisas à sua volta. Quantas pessoas que deixaram de viver o melhor de Deus na sua vida, porque pararam de olhar para Jesus e começaram a olhar para as coisas à sua volta, e aí começaram a afundar. Vida com Deus afundou, ministério afundou, relacionamento com as pessoas afundou, prosperidade financeira afundou. Por quê? Parou de olhar para Jesus. Eu vejo quantas pessoas com a graça poderosa de Deus sobre a sua vida, com tudo para avançar, com tudo para crescer, com tudo para ser uma bênção, num pique poderoso de avanço, mas em algum momento pararam de olhar para Jesus e a vida parou.
muitos começaram a se preocupar mais com a vida dos outros, com a vida do irmão tal. Olha o que o irmão tal fez, olha o que aconteceu com isso, olha o que aconteceu com aquele pastor, olha o que aconteceu com aquele líder. E aí você parou de olhar para Jesus e a sua vida parou. Quer viver sobrenatural? Foque o seu olhar em Jesus. Não se engane, querido, o homem, seja quem for, é falho. E se você focar o seu olhar no homem, você vai cair e vai afundar junto com ele. Foque o seu olhar no Senhor. Não foque o seu olhar também em problemas, porque nós enfrentamos problemas todos os dias. É no trabalho, é em casa, é na família, é na igreja, é no discipulado, é no GCD. E se você focar os seus olhos em problemas que estão acontecendo, você vai parar e vai começar a afundar. O segredo para quem quer viver o sobrenatural é não tirar o olhar do Senhor nunca. É eu ficar focado. Porque se eu ficar focado no Senhor, se eu ficar com o meu olhar focado em Deus, eu vou continuar a experimentar o sobrenatural. Eu vou continuar a experimentar o poder de Deus se manifestando na minha vida. Pedro poderia isso. Será que você é alguém que em algum momento você parou? Será que você é alguém que em algum momento você esfriou e o seu nível estava a 100 km por hora e você caiu para 20, está quase parando? Eu tenho certeza que assim como Jesus, ele veio no meio daquele mar, no meio daquela tempestade, se manifestando para os seus discípulos, o Senhor Jesus está vindo se manifestar para mim e para você hoje aqui nesse lugar. Porque uma nova história precisa ser escrita na nossa vida, querido. Um novo tempo nós precisamos começar a dar para Deus agir. É hora de dar o primeiro passo, é hora de colocar o pé na água e falar: eu vou viver o que Deus planejou para eu viver. Eu vou cumprir aqui nessa terra o plano que Deus tem para a minha vida nessa terra. Sim, aleluia. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Aleluias. Eu tenho certeza, querido, que Deus quer realizar o sobrenatural na nossa vida. Nós só precisamos ter a atitude certa. Nós só precisamos começar a fazer a coisa certa. Vamos aprender com esses ensinamentos e vamos mudar a nossa maneira de agir para poder viver o sobrenatural que Deus quer que a gente esteja vivendo. Eu quero viver o sobrenatural. A palavra de Deus é verdade. Nós não vivemos o sobrenatural é porque nós mesmos fazemos coisas erradas. Eu quero começar a fazer tudo que Deus me desafiar a fazer, para eu experimentar e viver o melhor dele na minha família, na minha vida e em tudo aquilo que eu for fazer. Pastor, eu quero viver o sobrenatural e eu quero acertar a minha vida. Eu quero ajustar o meu foco. Ajuste o seu foco. Ajuste o seu olhar. Para de olhar para as pessoas, por favor, para. Para de ficar olhando que um tem problema, que o outro tem problema. Olha para Jesus. Quanto que isso está parando você? Tem pessoas que perderam anos no ministério, anos na caminhada com Deus por ficar olhando para os outros. No nome de Jesus, eu quero viver o sobrenatural. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, vem. Vem cá, vem cá, vem cá.